Jesus, coloca sua mão no seu coração nesse momento e vamos falar com Deus. Querido Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento, dando continuidade a esse culto, Senhor, aonde o Senhor falou através do louvor, através da tua palavra, Senhor, que o Senhor continua, meu Pai, falando conosco, Senhor, esta noite. Apresentamos, meu Deus, esse culto nas tuas mãos e te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa nesse momento a derramar a tua unção, o teu poder e a tua glória, Senhor, sobre este lugar. Meu Deus, como padroeiro da tua palavra, eu faço um pedido de atrevimento. Se ainda crede no céu com o Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, derramar a tua graça, o teu poder e a tua glória sobre esse lugar, e que esse lugar se torne pequeno de tanta unção, de poder e glória. Pai, hoje é um culto de libertação, e na tua palavra diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos nos libertará. Pai, fala conosco através da tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra seja alimento para nossas vidas, que seja alimento para nossa alma esta noite, Senhor. Derrama a tua unção, derrama o teu poder e a tua graça e a tua glória. Meu Deus, visita esta igreja. Pai, nesse momento eu apresento, Senhor, esta cidade de Mineiros nas tuas mãos. Eu apresento os vizinhos da frente, do fundo, do lado. Eu apresento este lugar, Senhor, e eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha cercar esta cidade, meu Deus, com raio de 50 quilômetros, Pai. E onde tiver um espírito que saiu da profundeza do inferno para atormentar, eu dou a eles a 3 segundos, Senhor, para se retirar desse lugar. Meu Deus, senão vai ser queimado pelo poder e a graça do Senhor que há nesse lugar. Pai, derrama unção sobre esse lugar. Venha, meu Deus, falar conosco. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Amém. Pode se sentar dizendo glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um culto de libertação, né? Primeiramente eu quero agradecer a sua presença. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus abençoe. Você que saiu da sua casa e veio até aqui hoje, né? Eu sei que foi uma batalha travada para você estar aqui nesse culto de libertação, que não é fácil. Não é fácil. A Bíblia disse que a luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados. E hoje não é um culto normal, é um culto de libertação. E eu creio que você vai sair daqui hoje abençoado, que o Senhor vai derramar as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero estar falando com os amados irmãos uma passagem muito conhecida da igreja. Fica lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Glória a Deus. Escrito por Dr. Lucas, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, né? Que o escritor foi Dr. Lucas e o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Os amigos do cônsul. Hoje nós vamos falar sobre os amigos do cônsul. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, irmãos, que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o Espírito era uma promessa. Ali no capítulo 1. O capítulo 2, ele é uma promessa, né, cumprida no capítulo 2. E no capítulo 3, a igreja, sim, com porta cheia do Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler Atos 2 e o versículo 1. Depois nós vamos ler o versículo 4. Amém? Abra o seu coração, que Deus vai falar com você através da palavra do Senhor. E cumprindo o seu dia de Pentecoste, e estava todo reunido no mesmo lugar. Amém? Repete: estava todo reunido em um mesmo lugar. Vamos novamente. Estava todo reunido em um mesmo lugar. Era um dia de Pentecoste, irmãos. No capítulo 2 e o versículo 1. Vamos ler o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Recebe todo. Foi cheio do Espírito Santo. Eu profetizo na tua vida hoje que o Espírito Santo sopra dos 4 cantos da terra sobre a tua vida e te enche hoje do Espírito Santo. Recebe, igreja, em nome de Jesus.
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Irmãos, esse texto aqui está dizendo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, eles vão à igreja e ali ele estava todo reunido. E naquele momento, o Espírito Santo desceu do céu e encheu a igreja onde ele estava. Ele se enche do Espírito Santo. Aqui agora nós vamos ler o Atos capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia. O capítulo 3 e o 1 diz assim: Pedro e João subindo junto ao templo, a oração nona. Pastor, que oração nona? 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fintado o olho nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto eu dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés se firmaram. 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O versículo 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ao 10. E conheceram-lhe, pois era ele o que se assentava, pedir esmola à porta da Formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo, assombro, pelo que lhe aconteceram. Amém? Se você vê, irmãos, o nome dessa igreja, como que era o nome? Formosa. Era uma igreja que tinha uma porta tão linda. Era uma igreja que as pessoas queriam tirar foto na frente desta igreja. Era uma igreja que tinha aparência. Era um templo, era uma catedral. Era uma igreja que tão linda, mas porém tinha um cônjuge deitado ali na porta daquela igreja. Esse cônjuge, irmão, a Bíblia nos relata no livro de Levítico. Vamos ler? Levítico 21, 17, 18 e 19. Vai falar aqui: e falando Arão, dizendo: ninguém da tua semente na sua geração, nem que houve alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houve alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente comprido. O 19. E o homem que tiver os pés quebrados, ou quebrado as mãos. O 20. Ou curvado, ou não, ou que tiver belidos no olho, que é a velida, né? No olho, ou impinge aquela doença que dá na pele, ou que tivesse testículos quebrados, não poderia entrar na igreja, não poderia reunir onde tinha mais pessoas reunidas. Todas essas pessoas, aquele que tinha impinja, ele tinha que ficar separado. Ele era um povo rejeitado. Aquele que era cônjuge também. Se nós olhamos nesse texto, esse homem era um cônjuge, mas era um cônjuge que ele vivia deitado. Porque eu já vi cônjuge que anda, eu já vi cônjuge que arrasta a perna, tudo é cônjuge. Mas esse cônjuge, ele vivia deitado, porque a paralisia dele era nas pernas, na coluna. Ele não poderia nem usar muleta. Ele era chegado à porta desta igreja, levado por mão de alguém. Ele era colocado ali naquele lugar. Era um homem que ele dependia de alguém para ele chegar naquele lugar. A igreja era bonita. Eu creio que alguém, segundo o historiador, diz que os portão da igreja era formosa. Eu creio que alguém que ia entrar, ia tirar uma foto nesta igreja, olhava, não, mas tem alguma coisa no fundo que
não pode aparecer na foto. É um homem concho, é um homem aleijado. Irmãos, os aleijados só poderiam entrar em uma cidade para pedir esmola se ele usasse uma capa, como Bartimeu. A Bíblia relata sobre um homem por nome de Bartimeu. Ele tinha uma capa e ele entrava na cidade para mendigar. Ele tirava a esmola e levava a um vale de rejeitado, aonde ficavam as pessoas rejeitadas, aonde ficavam as mulheres que estavam naquele tempo de lua. Elas eram tiradas e não entravam na cidade. Segundo o historiador, diz que as mulheres, quando entravam naquele período, elas eram levadas a um lugar por nome de vale de rejeitado. Não entrava ali na cidade como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela era largada ali até passar aquele período. Quando passasse o período, o pai e a mãe ou o esposo levava, era dado um banho. Aquelas roupas que a mulher vestia era queimado antes de entrar na cidade. Era um povo que ele tinha rejeitado. Quem alimentava esse povo, essas mulheres, eram aqueles que pediam esmola, eram aqueles que ficavam na frente das igrejas, eram aqueles que pediam esmola. Bartimeu pedia para levar para ali se alimentar ali naquele lugar. Então tinha uma capa, e ele, aquela capa que identificava ele, que ele era coxo, que ele poderia entrar e pedir esmola. Ele entrava ali naquela cidade para pedir esmola, de cidade de Jericó. Então ele existia ali uma capa, mas quando foi um dia, ele estava sentado na beira do caminho. A Bíblia diz que ele era cego. O cego não consegue ver, mas o cego estava ouvindo. E Jesus lá ia saindo da cidade de Jericó. Ele iria passando, ia uma multidão, porque aonde tem Jesus tem multidão, aonde tem Jesus tem alegria, aonde tem Jesus tem milagre. Quem crê em milagre pode erguer a mão e dizer glória a Deus. E aquele Bartimeu, quando ele viu que Jesus lá ia passando, ele clamou naquele momento: eu não estou vendo, mas eu vou clamar. E aí ele disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus lá ia passando, mas Jesus parou para ele naquele momento, olhou e disse: o que ele fala? De repente alguém que estava ali junto na multidão, que estava contemplando que Jesus lá ia descendo para a cidade de Jerusalém, estava todo alegre. É assim mesmo, quantas pessoas está indo, ele está bem, ele não lembra daquele que está mal. Ele está trabalhando, mas ele não ora por desempregado. Ele está em alimento em casa, mas ele não ora para aquele que tem necessidade. Quando ele senta na mesa para almoçar ou comer, ele não lembra daquele órfão, o viúvo que não tem, aquele que tem necessidade. A Bíblia disse que aquele homem lá ia, Jesus lá ia passando, e quando o Senhor chegou para ele, parou e disse: chama ele. Aí ele disse: Jesus te chama. A Bíblia diz que ele, sentado mesmo, ele tirou aquele cartão que dependia da prefeitura, era um cartão de aposentadoria. Ele tira aquela capa. Ele estava dizendo: se eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Se eu conheci ele, acabou tudo. Eu não preciso olhar para o passado, eu não preciso olhar para o que eu passei, porque o Senhor construiu para mim um novo caminho, uma nova vida. Eu já sou nova criatura. Quem crê nisso, ergue a mão e diz glória a Deus. Mas estava naquele momento, aí o Senhor diz para ele: o que você quer que eu faça? Aí de repente ele falou: eu estou querendo ver, eu quero enxergar tua face, eu quero te enxergar. Aí ele disse: então enxerga. E aquele homem ficou maravilhado, alegre. E de repente o Senhor diz para ele: filho, vai em paz. Repete comigo: vai em paz. O Senhor disse para ele: filho, vai em paz. Aí o texto disse que ele disse: não, eu não vou voltar para onde eu vim, eu não vou voltar para a situação que eu saí.
para a calamidade que eu saí. Eu não vou, eu quero te seguir. Porque ele sabia que Jesus ia descendo para Jerusalém. Ele sabia que Jesus lá ia descendo para aquela terra santa. Ele sabia que aquele momento, mesmo que ele dependia dos homens, mas ele queria depender de Deus. Eu quero fazer um convite para você hoje: não depender dos homens, mas depender de Deus. Deus possa mudar a tua história, para que Deus possa. Esse cônsul era dessa mesma forma que ele era colocado na frente dessa igreja formosa. Lá vai chegando um homem que lá ia sair cheio do Espírito Santo do Senhor, o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que foi renovado. A Bíblia diz que ele saiu cheio do Espírito Santo. A Bíblia disse que o judeu tinha costume, igreja, de orar 9 horas da manhã. O judeu tinha costume de orar meio-dia. O judeu tinha costume de orar às 3 da tarde. Esse era o costume do judeu. Mas sabe o que aconteceu? Pedro lá, ele estava cheio. Quantas pessoas se enchem de vida financeira? Quantas pessoas se enchem até da graça do Espírito Santo do Senhor? Para de orar, para de buscar, para de cultuar, para de invocar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele não parou. Sabe o que ele fez? Ele entrou para orar. Pedro, João e Tiago estavam entrando para orar. Ele estava entrando no templo, era para orar mesmo. Ele diz: já cheio do Espírito Santo. Pedro tinha ganhado 3.000 almas para o Senhor, mas ele estava entrando para orar no templo. E quando ele olhou, ele viu aquele cônsul. Ele viu aquele cônsul. Eu creio que os discípulos já tinham visto aquele cônsul, mas só viu ele quando estava cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas dizem: não, está olhando para o homem, olha para Deus. Eu vou para a igreja é porque eu olho para Deus, não é para o homem. Mas Pedro falou assim para ele: moço, olha para nós. Ele olhou esperando dizer: hoje que eu vou receber uma esmola. Porque esses homens têm aparência de empresário, têm aparência disso. Ele disse: olha para nós. Ele pintou o olho esperando. Eu creio que ele estendeu as mãos para pegar uma esmola. Mas aí Pedro disse: nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho nós vamos oferecer em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. O aleijado levantou? Não. O texto está dizendo que o capítulo 9, versículo 9, ele não levantou, igreja. Sabe por que ele não levantou? Quem quer saber, Gamão? Só vou responder se eu vou dizer assim: eu quero, pastor, ouvir. Eu quero saber por quê. Amém? Com fé. Eu quero saber hoje. Quando Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. E de repente Pedro olhou para ele e disse o quê? Levanta em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, Mavalda, que Pedro estava cheio da graça do Espírito Santo. Mas ali olhando para aquele cônsul, o cônsul não levantou. Sabe por que não levanta? Ninguém pode levantar a igreja sem conhecer Jesus. Ninguém pode levantar sem conhecer Jesus. Não tem casamento, não tem vida financeira, não tem saúde que possa ficar de pé sem a presença, sem conhecer Ele. Não consegue levantar. Aquele cônsul não conhecia Jesus, mas Pedro conhecia.
Aí Pedro disse: você não conhece, mas eu conheço. Pedro foi até ele, catou na mão e colocou ele de pé. E quando ele levantou, sabe o que Pedro falou? Pode entrar, pode adorar. Você não conhece, mas eu te apresentei ele. Hoje eu vim até aqui, nesta igreja, debaixo da proteção de Deus, para liberar uma palavra profética para a tua vida. Cata a tua cama e anda hoje. O sofrimento que vai para trás, e hoje você vai adorar, vai louvar, vai sapatear a presença dele. Está dizendo para você hoje: talvez alguém te abandonou, talvez alguém não te enxergou, mas ele está dizendo hoje, sabe o que? Ele está dizendo: pode andar, pode levantar. Aquele limite que você tinha, que você não poderia andar, que você não poderia andar com a cabeça erguida, ele está dizendo: o limite acabou. Pode erguer a cabeça, andar. Da glória, glória, glória. Recebe, igreja, em nome do Senhor. Aleluia. O limite daquele homem acabou naquele dia. Aquele limite que ele não poderia entrar na igreja, que ele não poderia entrar em reunião, porque alguém escandalizava, porque alguém não acreditava. O Senhor disse: hoje o limite vai acabar, hoje vai acabar, que eu sou contigo. O sofrimento tem tempo, vai passar, vai passar, vai passar. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus, vai passar. Sabe quantos anos esse homem tinha? Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos. Ele já tinha mais de 40 anos de sofrimento. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Não tem tempo quando Deus quer fazer. Não tem tempo não. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E eu profetizo hoje. Eu estou dizendo para você hoje: não é o homem, mas olha para mim, que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Olha para mim. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que eu estou sentindo aqui, eu compartilho na tua vida, eu compartilho no teus caminhos. Levanta e anda. Recebe, igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai tomando, Senhor, esta igreja pelas tuas mãos. Igreja, eu quero te dizer para você que existe dois tipos de doença. Tem a doença que ela é curada por médico, mas tem a doença espiritual. A doença espiritual, ela é causada pelo espírito de enfermidade. Sabe o que é causada pelo espírito de enfermidade? A pessoa vai ao médico, mas não conhece o problema. Ela está sentindo dor, passando por luta, por sofrimento, mas os médicos não conhecem, porque a doença é espiritual. A doença é aonde? Na alma. Está ali uma doença espiritual. Não vê, médico não vê, não sabe. Elas aí existem, porque é espiritual. A Bíblia diz que uma mulher, ela estava 18 anos, andava curvada,
porque no modo nenhum não poderia endireitar. Mas Jesus chegou para ela e disse: mulher, que seja curada. Eu repreendo o espírito de enfermidade. Sabe o que ela estava dizendo? Espírito de enfermidade, vai embora. Quando Pedro falou, ele disse assim: levanta em nome de Jesus. Ele não levantou. Não era porque Pedro não estava com a unção de Deus, não é porque Pedro profetizou, aquela palavra profética não cumpriu. Talvez você recebeu palavra profética, mas ainda não cumpriu. Eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Deus está te pegando nas tuas mãos para levantar. Você que está pensando em naufragar, Ele manda levantar. Hoje aquele pensamento de suicídio vai embora. Hoje eu penso, a depressão vai embora, a doença vai embora. Deus está visitando o teu celeiro. Ele ama andar sem amas. Ele me ama. Aquele estava naquele momento, ele diz: é hoje que algo vai mudar. Deus manda te dizer hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Quem crê em promessa, quem crê em promessa, quem crê na promessa pode erguer a tua mão e dizer glória a Deus. Sabe o que Ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você: hoje vai mudar o cativeiro. Ele está dizendo que a tua história vai mudar. Ele está dizendo para você que algo vai acontecer na tua vida. Mesmo que tem anos e anos e anos e anos, mesmo que está na frente da igreja, mesmo que entra na igreja e não recebe, hoje Ele olhou para ti, hoje Ele está olhando para você hoje, e levanta e anda em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, igreja, ele entra só com contato. Presta bem atenção agora. Ele entra com contato. Repete comigo: entra com contato. Amém? Qual é o contato? A cabeça. Repete: a cabeça. Coluna. Lembra da mulher curvada? Estômago, tantas pessoas que têm problema no estômago. E bebida, comida. É dessa forma que ele entra na vida de alguém. Por isso que quando você for alimentar em qualquer lugar, por isso quando você ganhar algo de alguém, uma cesta básica, ou você comprar no mercado, consagra os alimentos que entram na tua casa. Não deixa os teus filhos comer sem apresentar o Senhor. Sabe por que ele age na cabeça? Ele coloca o que? Depressão, insônia, problema para aquela pessoa sofrer. Ele age na coluna e a pessoa fica ali sofrendo. Ele age no estômago através de comida. Ele através de bebida ele destrói. Quantos lares, quantos problemas tem causado pela bebida. Essa é a função do inimigo. Ele age dessa forma para destruir vidas. Então vamos fechar essa brecha. Vamos orar, vamos apresentar os alimentos. Vamos tomar cuidado aonde nós comemos, aonde nós bebemos. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado no que tocar, naquilo que não pertence a Deus. Deus, eu tenho uma palavra profética para você hoje. Olha o que Deus manda te dizer. Ele está dizendo que Ele te chamou foi por cabeça. Deus está falando com alguém aqui nesse culto. Deus te chamou foi por cabeça. Sabe por que olha, presta bem atenção. Sabe por que está dando errado em muitas coisas na tua vida? Você tem tocado na onde que não é. Muitas coisas são oferecidas, toma cuidado. Deus não mandou você pegar porque Ele te chamou por cabeça.
cabeça. Deus te chamou por cabeça não para pedir emprestado, é para emprestar. Recebe essa palavra profética. Toma cuidado no que você está tocando. Deus manda te dizer esta noite, Ele está visitando o teu celeiro, Ele está visitando a tua casa, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu cativeiro. E Ele está dizendo para você que a partir de agora, espera nele, busca nele, confia nele, recebe dele, olha para ele, faz para ele, ora para ele, agradece a ele, e ele tudo cumprirá na tua vida. Precisamos tomar cuidado com comida, com bebida, no que nós andamos. Não vai comendo qualquer coisa que as pessoas oferecem. Toma cuidado. O meu ministério é libertação. Quero te dizer na área que eu conheço. Toma cuidado. Aonde as enxu, cuidado. Deixa Deus entregar para você. Amém. Se Ele quiser usar quem Ele quer usar, Ele vai usar para te abençoar. Eu tenho uma palavra, o que Ele mandar vai ter que obedecer. Por isso que Ele não quer que você toque na onde você está tocando. Ele está dizendo: não pega. Eu quero te dizer para você mais: os teus filhos vai ter o melhor dessa terra, a tua esposa, o teu esposo vai ter o melhor dessa terra, a tua casa vai ter o melhor. Mas Ele está dizendo: não pega o que foi lançado e oferecido aos demônios. Pegou, igreja? Deus já falou com uma pessoa aqui.